Boa noite, turma. Então, olha só. Corrigindo nossa atividade de sexta-feira, né? Eu deixei aqui mesmo no nosso hoje porque não envolve muito cálculo. Então, aí é mais fácil da gente identificar também, tá? Então, custo dos processos de compra de produtos e serviços, né? A gente viu lá o tamanho das fórmulas que tem que ser desenvolvida, né, dos cálculos. E aí, como eu falei para vocês, que eu não iria colocar todas aquelas fórmulas para a gente desenvolver, mas que aquilo é para a gente ter o conhecimento de como é que funciona, né, o custo do processo, tanto de compra dos produtos e até mesmo dos serviços. E aí vocês tiveram, né, uma noção de como é que é feito, como é que a gente se encontra o resultado. E aí a gente se encontra o resultado através daquelas fórmulas lindamente que a gente viu. E aí eu elaborei a questão para vocês, né, cujo vocês já estão vendo aqui as respostas que estão em vermelho. A primeira questão, ela diz o seguinte: o cálculo de mão de obra direta é formada pela fórmula custo da hora igual ao valores do salário mais encargos sociais. O número de empregados vezes 165 horas. E aí ele coloca duas alternativas, se é verdadeiro ou falso. Logo de cara a gente sabe, né, que isso é falso, que isso não é afirmativo, pois essa fórmula que ele apresenta para gente, a metade está certa, porém a última, a parte que ele coloca número de empregados vezes 165 horas, não se entra, esses 165 horas não se entra na nossa fórmula, né? Sabemos aí que não é 165, é 160. Então, logo de cara a gente observa que realmente ela é uma questão alternativa falsa. Quem colocou falso aí, beleza. Tá de parabéns. Tem que observou todo o nosso slide. E a segunda questão, ele coloca aqui pra gente, né, que uma empresa de cargas e transporte possui 32 funcionários. A folha de pagamento da empresa é de 18.500, pagamento quinzenal. E os encargos social é no total de 5.000. Quanto o custo de horas de cada funcionário? E aí a gente lembra, né, a questão que a gente fez na sexta, que eu coloquei para vocês, na quinta-feira, exemplificando o desenvolvimento dessa fórmula. E também, para ajudar ainda mais, a gente tem na nossa alternativa aí a primeira alternativa, a primeira questão, na verdade, a gente tem aí já a base de como iniciar a fórmula, né? Todas as identificações, então ajuda bastante. O que a gente tem que ver, só observar que altera aqui o nosso 65 para 160. Então aí quem observou isso, perfeito, né? E aí a gente pega aqui o custo da hora, a gente vai encontrar a hora, quanto tá valendo, né, o serviço aí daquela pessoa, a hora de cada hora desse colaborador da empresa, a gente vai atrás disso. Então, temos aí custo da hora igual, a gente pega o pagamento de salário quinzenal, que é de 18.500, que ele coloca pra gente, mais os nossos encargos, né? O encargo é que a empresa paga diante de cada um funcionário, diante do pagamento de cada um funcionário. Então a gente observa aí, pegamos aí 18.500 mais 500.000, mais 5.000, né? Igual. E aí, para continuar, temos 32 funcionários, como cita aí no enunciado, vezes o que já vem incluído na fórmula, né, que é 160, vezes 160. Então, a gente obtém o resultado de 18.500 mais 5.000, a gente tem 23.500, né? Sobre 32 vezes 160 dá 5.120. Então, 23.500 sobre 5.120, que a gente obtém o resultado aí de um custo da hora de cada funcionário de 4,58. Então, dentro das 4 alternativas que o enunciado apresenta para a gente, é a alternativa C, né? 4,58.
Então aqui é fácil, né? A terceira questão, ela coloca aqui pra gente que a fórmula para o cálculo do preço de venda é organizada na seguinte maneira: PV igual CUT vezes TM, que determina aí o significado do item composto pela fórmula. Então, qual seria, né, o significado dessa fórmulazinha aí? Lembra que todas as questões, todas as fórmulas que eu coloco para vocês, eu coloco também o significado de cada um, até para mais rápido ser identificado na hora de desenvolver, né, o nosso cálculo. Então, temos a alternativa A, preço de venda, custo unitário e taxa de automação. Alternativa B, preço de venda, custo total unitário e taxa de automação. Alternativa C, aí, preço de variações, custo total unitário e taxa de marcação. E a D, né, que é preço de venda, custo unitário e taxa de marcação. Então, a gente sabe que PV é preço de venda, CUT é custo unitário e TM é a nossa taxa de marcação. Então, para quem colocou aí a alternativa D, está certo, tá? Não existe taxa de automação, não existe custo, existe custo total unitário, mas para essa fórmula aqui não é custo unitário, é custo total unitário, tá? E nem existe aí preço de variações, tá bom? Então, realmente, a única alternativa aí que está certa é a nossa letrinha D, tá? E a quarta questão, temos aí em custo variável de venda, né, que se faz a soma de todos os impostos para se obter um resultado. Realmente tem duas alternativas, verdadeiro e falso. Quem colocou verdadeiro está certo, pois lá no nosso exemplo que eu coloquei para vocês, eu até coloquei uma tabelinha. E lá para te obter assim, um resultado, tu vai ter que somar todos os impostos que houver no enunciado, todos os impostos que a empresa paga. Tá bom? Então, realmente, essa questão é verdadeira. E a quinta e última questão, né, ela coloca aí sobre a definição de margem de lucro, que é uma porcentagem igual para todas as empresas, que representa 15, alternativa A 15%, B 18%, C 19%. Então, a definição de margem de lucro, né, que eles falam é uma porcentagem igual para todas as empresas. Não é uma porcentagem igual para todas as empresas. Varia muito, gente, muito mesmo, essas porcentagens. A empresa A tem o que? Tem 20%, a empresa B tem 14%, a empresa C tem 16%. Então, varia muito, tá? Não é igual para todos, tem uma variação aí. Cada um é diferente. Possa ser que lá na frente, assim, por coincidência do destino, a empresa A obtém o mesmo resultado que a empresa B, mas é muito difícil, tá? Mas geralmente cada empresa tem a sua necessidade, tem seus impostos, tem seus custos, tem os seus valores, tem os seus produtos diferenciados com um valor também diferente das outras. Então, por isso, a definição de margem de lucro ela sempre vai ser diferente de uma de outra, tá? Então, questão, né, resposta aqui para vocês, já enviei para vocês, tá? Caso precise lá na frente. E aí, é isso. Eu falo caso precise lá na frente, turma, por quê? Porque a nossa prova vai ser baseada, vou tirar os nossos, para elaborar nossa prova, eu vou tirar desses exercícios que eu venho passando para vocês, tá bom? Então aí é só estudar mesmo esses exercícios. Então é isso, tá? Vamos lá para nossa conhecer mais um conteúdo, né? Mais um conteúdo aí de cálculo para a gente conhecer. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês que a gente ainda tem aí para conhecer, né, o custo de manutenção de estoque 1 e o custo de manutenção de estoque 2, tá? Então, como é que a gente vai conhecer, né? Olha só. Aqui
o que ele traz para a gente é todo o custo, tá, de manutenção do estoque. Normalmente esses custos de manutenção de estoque, ele costuma girar entre 18% até 75% no total. E todos os principais fatores é na hora de definir essa porcentagem. Então a gente vai trabalhar somente com porcentagem, tá? Então aí são os custos de capital, o tipo de produto fornecido pela empresa, tá? De uma maneira aí que a gente se faz um cálculo para acrescentar toda a porcentagem de taxa de juros ou até mesmo se houver empréstimo no período. Então esse custo de manutenção de estoque, ele se refere aí a todas as despesas de dentro da empresa ou até mesmo de órgão público e que se tem todo o estoque disponível. Tá? Então, seja o estoque aí de matérias-primas, de insumo para escritórios, de materiais de reposição, até mesmo com peças de carro, frotas é um dos pontos também principais, ou de produtos acabados. E este custo, eles são particularmente aí bem importantes. Ele sempre representa para a logística uma porcentagem, a empresa ela sempre tem uma média de porcentagem com isso. Então, em relação, né, a isso, os custos vai ter em torno aí de sempre um formato de porcentagem e tudo que a gente for encontrar vai ter o capital, o custo capital, e com isso do custo capital a gente vai ter o resultado da porcentagem daquele enunciado. Então, turma, é o que a gente vai conhecer agora. Então, olha só, custo de manutenção de estoque, né? E aí ele apresenta pra gente a fórmula, tá? Não tem muito processo nenhum. É bem fácil, bem simples, tá? Porque o que a gente vai encontrar é somente a nossa taxa, somente a nossa taxa, tudo que representa a nossa taxa. Então, ó, o custo do capital, né, igual aí o valor do estoque média vezes a taxa de custo de capital sobre 100. Então, a única forma a ser utilizado, tá, para custo de manutenção de estoque, já que a gente só vai trabalhar com porcentagem, somente essa fórmula que a gente vai utilizar, tá bom? Então, olha só, vamos continuar, né? Aqui ele traz pra gente que uma empresa ou órgão público que representa um estoque médio mensal no valor de 500 mil. Esse dinheiro está parado na forma de estoque e não rende nenhum centavo a seus donos. Imagine que, se este estoque não estivesse e o dinheiro referente aos 500 mil fosse investido num banco, neste caso, os donos do dinheiro poderiam receber uma remuneração mensal na forma de juros do investimento, por exemplo, até mesmo aí de 1,5% ao mês. Então, lembra da nossa aula que a gente teve sobre produtos parados em estoque, né? A perca que algumas empresas têm e a evolução que outras têm. Então, qual seria, né, a parte aí que essas empresas sairia ganhando se ela investisse no banco ou se ela não sairia ganhando nada? Então aí toda aquela parte daquele nosso estudo que a gente teve teoricamente, houve até um debatezinho sobre isso, lembra? Então aqui o exemplo ele é bem parecido. E como é que a gente encontra o custo do capital, né? Que poderia também ser custo de oportunidade. E com isso gera a porcentagem daquela empresa. Porcentagem de taxas, de juros, tudo isso. Como é que a gente encontra? Então, com base nessas informações que a gente tem nesse enunciado, a gente faz dessa seguinte forma. Exemplo, temos o custo do capital igual, né, ao valor do estoque médio, que é a fórmula que eu mostrei para vocês, aí vezes a nossa taxa de custo de capital sobre 100, né? Então, a gente tem aqui, e aí como é que a gente, com o enunciado que a gente tem, a gente utiliza
a gente pega os nossos 500 mil, tá? Vezes o quê? Vezes a nossa porcentagem. Sobre o quê? Sobre nossos 100. Então, aí é fácil para identificar e rápido, né? Cada empresa vai ter sua porcentagem, tá? E aí, para cada empresa que obtém seu resultado, a gente obtém o custo desse capital. Então, ó, o custo do capital aqui de 500 vezes 1,5 sobre 100. Pode observar que aqui em cima eu coloquei identificando os meses, né? Só para identificar que lá no enunciado ele fala sobre meses, tá? Mas se fosse anos também. Mas em relação à atividade, vocês precisam colocar? Não, gente, não precisa, tá? Eu coloquei aqui só para a gente identificar melhor, mas aí vocês podem fazer de uma forma direta. Como que seria a forma direta, né? Essa terceira opção aqui que eu tô colocando para vocês, tá bom? Então, com isso, temos o custo do capital aí, que é igual, né, a 750, tá? 750 mil. Então, vezes sobre os nossos 100 que ele coloca na fórmula pra gente, que aí a gente obtém o custo do capital de 7.500 ao mês, tá? Então, esse ponto é particularmente bem importante, né? Porque sugere muito que cada empresa aí possa definir sua taxa de atratividade de investimento, tá bom? Então, isso seria uma taxa de investimento que a empresa poderia estar perdendo ou poderia estar ganhando se o estoque dela não tivesse parado, tá bom? Então, a taxa de custo, ela tem que ser calculada dessa forma, custo de manutenção de estoque, ela se calcula dessa forma, utilizando essa simples fórmula aqui. E tudo que se obtém no enunciado, a gente transforma, a gente coloca para dentro da nossa fórmula. Geralmente o enunciado ele sempre vai dar o valor do estoque médio sobre aí a taxa de custo do capital, tá? E a gente observa aqui que a empresa poderia estar ganhando, né? Ou poderia também estar perdendo aí 7.500 ao mês, tá? Então aí podemos considerar também que é um estoque parado da empresa, né? Já que lá no início ela coloca pra gente, né, sobre que o estoque dela tá parado. Então o que tá parado é 7.500 ao mês, tá bom? Então é bem simples, tá? O nosso custo de manutenção de estoque. Não tenho muita dificuldade nisso. É só seguir aí todo o valor do estoque médio que pode estar parado ou até mesmo pode estar sendo utilizado, que pode acontecer isso, tá? Vezes aí a taxa do custo do capital, que aí ele vai estar mostrando pra gente. E aí a gente obtém o resultado, se diz ou não se a empresa está lucrando ou não está lucrando, tá? Então é isso, turma, para a nossa atividade de hoje, tá? Não é muito difícil. Amanhã tem uma questão para vocês que vai estar na plataforma, tá? Valendo uma pontuaçãozinha que eu vou estar identificando para vocês lá. E aí, até quarta-feira no nosso último conteúdo, que vai ser o custo de manutenção de estoque 2, tá bom? Então, bom estudo para vocês e até quarta.